Se tem uma coisa que eu acho é que o silêncio precisa imediatamente ser quebrado aqui nessa rede social. Imediatamente. Eu tenho tantas coisas pra falar que chega a ser difícil de decidir o que, como é que eu começo? Eu trouxe algumas coisas e vamos ver então quantas delas eu consigo. Eu nem mostrei, né? Nossa, que falta de educação. Quantas delas eu vou conseguir conectar nesse vídeo? Vou me permitir, ok? Gente, antes de qualquer coisa, isso aqui é um reinício que é super interessante pra mim, porque eu fazia vídeos no YouTube quando eu era mais nova, tá? Quando eu tinha 8 anos eu tava gravando vlog. Tive um outro também nos 13, 14 anos, mas eu parei e desde então eu nunca mais passei aqui no YouTube. Então isso aqui vai ser definitivamente uma reabertura que vai ser muito legal, eu acredito que vai ser muito legal. Eu precisava muito encontrar um jeito de quebrar essa resistência inicial, pra perceber que não tem nada a ver, porque essa costuma ser a parte mais desafiadora, né, de qualquer jornada que você tá indo, seja nova, seja, mas principalmente novas, né, mas até mesmo aquelas que você tem familiaridade, que você sabe, que gosta, mas por algum motivo tem alguma coisa. Eu ainda não fui atrás de entender o porquê do meu bloqueio, mas eu só sei que eu vou dar um jeitinho de resolver ele na marra agora, entendeu? Sabe quando a gente estoura uma barragem com dinamite, entendeu? Tipo isso. Mas eu vou tentar o meu máximo pra deixar enxuto, entendeu? É uma loucura pra mim às vezes, porque as coisas passam na minha cabeça muito rápido. E eu tô ali fazendo conexões o tempo inteiro. Então, às vezes, parece até um pouco... Parece meio difícil de manter um único ponto por muito tempo. E acaba que isso às vezes pega meio mal no TikTok, né? Pro algoritmo, na verdade, eu diria. Pelo que eu tô vendo, né? Mas olha só, esse é o ponto, sabe? É muito absurdo. Porque, por exemplo, isso aqui que é uma quantidade absurda de coisas pra falar, como assim? Entende? Como assim? De onde saiu isso? Na verdade, eu acabei de ganhar esse iPad de aniversário, né? E eu tô trazendo pra ele só as coisas que importam. Então eu tô organizando muito melhor as minhas ideias. Então acaba que eu aproveitei pra, no meu celular, pegar todas as ideias que eu tive, assim, pra conteúdo desde o início. É por isso que parece que eu tenho muita coisa a dizer. Mas isso aqui é o que tava enterrado, é o que eu deixei enterrado. E tipo assim, isso devia ser pecado, cara. Isso devia ser pecado. Juro, porque são coisas que são maravilhosas. E eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento da sua vida também. De ter ideias incríveis, seja de conteúdo, seja uma ideia de empreendimento ou de uma coisa diferente que você quer fazer simplesmente de um experimento. Aí você pensa assim, eu vou anotar aqui, deixa pra depois, deixa quieto. Isso devia ser pecado. Sabia que as ideias que elas vêm até você, elas não são ideias que você tem. Elas são ideias que você tá recebendo divinamente, lá de cima mesmo. Você tá sendo usado, tipo, para um canal do divino se manifestar no plano físico. Por isso que é pecado você deixar algumas coisas para depois. Tem coisas que elas querem vir ao mundo através de você. Mas para isso você tem que dar luz a elas e não deixar assim engavetadas no escuro em uma gaveta de tralhas ou jogado assim em qualquer lugar em uma nota sem nome no seu celular. Não dá. Você tá pecando contra si mesmo. Tem algumas coisas que elas não são sobre você. Elas são mais sobre o impacto do que você vai estar trazendo ao mundo. Tem tantas coisas que hoje em dia elas só existem porque alguém ouviu, alguém recebeu na rádio sintonizada com o divino que aquilo era uma possibilidade, que tinha como concretizar aquela visão no mundo real. E elas foram lá e tentaram, até que não estavam tentando. Na verdade, não tem essa de tentar. E isso é muito importante também, é muito importante você ter isso em mente. Não tem essa de tentar. A partir do momento em que você tem uma visão, uma ideia na sua cabeça, e você começa a se mover em direção a ela, mesmo que de passinhos em passinhos de bebê mesmo,
Você não tá tentando, você tá fazendo acontecer. Você tá fazendo acontecer em tempo real. Quando você fala que você tá tentando, você abre muita brecha pra autossabotagem. Você abre muita brecha pro parar de tentar. Você vai estar naquela energia de continuar tentando. E se você tá nessa energia de tentar, você vai demorar muito mais para alcançar. Não vou dizer que não vai, né? Mas isso vai dificultar o processo, então é bom evitar. Mas o que eu quero dizer com isso, abrindo espaço para autossabotagem, é porque vai ser muito mais fácil só decidir parar de tentar. Mas é isso que eu quero que você entenda. Se você tá trazendo uma ideia, uma visão da sua cabeça para a vida real, se você dá qualquer passo que seja, você já tá fazendo acontecer. Aquilo já tá acontecendo através de você. Você tá fazendo uma obra-prima divina e tem muitas pessoas que elas vão se sentir sortudas por se deparar com você, se deparar com uma obra sua. Se você tem um fogo em você desde que você é muito novo, bem novinha, não importa o que seja, nem precisa fazer sentido, não precisa ser racional. As outras pessoas também não precisam enxergar o que você enxerga, porque esse é exatamente o motivo de você ter sido convocado para a missão, porque ninguém consegue fazer como você. Ninguém consegue dar à luz a mesma coisa que você. Nós, seres humanos, somos extensões da fonte criadora, ou filhos do Criador, entende? Somos partes de uma fonte que cria mundos. Isso significa que a sua natureza é criar. Seja lá o que você esteja criando. Não tem que fazer sentido agora, não tem que fazer sentido no início. Tudo que... Gente, acabei canalizando alguma coisa aqui. E a sua natureza é criar. Seja uma manifestação de alguma coisa, um desejo mesmo. Ou seja, criar algo completamente novo no mundo. Algo que ninguém nunca fez antes. Não escuta as vozes. Não escuta essa tagarelice interna. Não escuta o medo. Porque o medo é um instrumento para minar o seu poder, entendeu? O medo, ele não é divino. E é por isso que quando você sente que você tem que ir por aquele caminho, fazer aquela coisa nova, fazer algo de um jeito diferente, se você tem essa sensação por tanto tempo, você não pode mais continuar ignorando ela. Você não pode ignorar ela, porque se você tem essa visão é porque ela é pra você. Não tem nada que você não consiga transformar em realidade quando você confia na fonte que cria mundos. Quando você confia em si mesmo. E isso é sobre um chamado que vem de dentro mesmo. E ele grita na sua cara. E eu vou te contar uma coisa que talvez seja desconfortável de ouvir. Essa vontade, essa visão, ela nunca vai ir embora. Só que se você não se movimentar em direção a ela, ela vai ser assombrada pelo fantasma de como poderia ser, do que poderia ter sido, daquele e se eu tivesse seguido por esse caminho? E se eu tivesse feito isso acontecer? E vai ser ainda pior quando você permitir que essa ideia simplesmente siga o caminho dela. E isso pode ser ainda pior. Porque, como eu disse, as suas ideias, elas não são suas. Você está recebendo a oportunidade de materializar elas aqui. E você tem essa visão porque tá na hora dela se manifestar. E se você não fizer isso, eu sinto muito, mas o mundo não vai te esperar. Essa ideia vai vir através de alguém. Porque chegou a hora dessa ideia. Você pode aceitar essa missão de ser o canal do divino para mudar o mundo. Porque é questão de efeito borboleta mesmo. O pequeno bater de asas de uma borboleta pode gerar um furacão no outro lado do mundo. Por isso, não importa o que seja, o que importa é o que vai vir a partir disso. Então, você tem que escolher se você vai ser a pessoa que vai aceitar a missão de trazer isso pro 3D ou se você vai dobrar e passar pro próximo.
Mas isso não é naquele sentido de competitividade. Teve até uma vez que o Michael Jackson, ele disse, respondendo a uma pergunta do porquê que ele estava indo pro estúdio às 3 da manhã. Eu acho que era assim. E ele falou que tinha acabado de ter a ideia e ia gravar a música na hora, porque senão até amanhã o Prince teria feito. E eu fico toda arrepiada porque eu acho isso muito interessante. Mas, de novo, não é sobre competitividade. É sobre terem te oferecido um papel em toda a história da humanidade, em toda a história de tudo, da criação de tudo. Você ser oferecido esse papel. Esse papel existe. Você pode aceitar ele ou não. Se você não aceitar, vai ter alguém para fazer no seu lugar. Eles vão encontrar alguém para fazer no seu lugar. O papel precisa ser preenchido. O seu nome está literalmente sendo chamado. Mas o ponto é, você vai ficar aí sentado, paradinho, ou você vai levantar e pegar o que é seu por direito, se posicionar como aquela versão sua, aquilo que você sempre quis ser, fazendo as coisas que você sempre quis trazer ao mundo. Eu prometo pra você, tudo que você precisa fazer é aceitar. Não precisa fazer sentido no início. O que importa é que você dê o primeiro passo. Porque quando é desse jeito, sintonizadíssimo com a fonte, os outros passos, eles vão se revelar no caminho. Tudo vai se encaixar que nem um mosaico lindo. E a sua realidade vai ser a obra de arte que você sempre quis que fosse. Porque você é o artista, você é o criador. E você tá aceitando esse papel agora. Você pode viver exatamente o que você quiser viver. Não tem nada no mundo que não tenha sido feito para você, por você e a partir de você. Então confia nesse fogo interno, confia no que te acende por dentro, mesmo que não faça sentido ainda. Eu prometo para você que tudo vai se encaixar. Você só precisa permitir. O mais engraçado pra mim é que isso virou praticamente uma canalização e eu não necessariamente falei sobre nenhuma das coisas que eu escrevi aqui. Por quê? Eu tava nesse estado de permitir. Eu tava nesse estado de permitir que falem por mim. Permitir que eu seja a locutora da rádio. Não sei se isso faz sentido. Isso é algo que a gente tem que trazer para nossa vida o máximo possível, que é permitir que a fonte atue através da gente. É permitir que toda a energia vital da existência, de criação, que elas fluam através de você e que elas se manifestem através do que você faz, do que você fala, do que você pensa ou até mesmo do que você sugere. Esse é o seu estado natural, que é o estado de criação. Enfim, eu não faço a menor ideia de como que eu vou desenterrar tudo isso e nem sei se eu deveria desenterrar ou se eu devia oferecer uma nova fase ou sei lá o que. Mas esse é o ponto. Você não tem que fazer isso aqui, por exemplo. Não tem que, ok, eu tive todas essas ideias na minha vida e vou executar cada uma delas para compensar pelo tempo perdido. Não tem que ser assim. Acabei de me responder sozinha. Não tem que ser assim, porque esse não é o fluxo natural da criação também. A não ser que a ideia ela esteja ardente em você para sair naquele momento. Se ao invés dessa sensação for uma sensação meio esquisita assim de obrigação, de coisa obrigatória, de missão super séria. Se o seu sentimento, quando você pensa em falar ou criar alguma coisa, seja lá o que for, se for de entusiasmo, ao invés dessa sensação de obrigatoriedade chata, é simplesmente o seu corpo, mente, espírito, sua alma te mostrando que essa ideia tá na hora, agindo como bússola e te mostrando que tá na hora de trazer luz a essa ideia. Enfim, né, temos nossa resposta. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vamos ver do que eu vou falar. Eu não sei o que eu realmente vou estar trazendo aqui pro canal, mas eu sei que eu vou permitir que flua através de mim. Então, o que tiver que nascer através de mim,
vai nascer. E vai ser totalmente incrível. Me diz aqui nos comentários se alguma coisa que eu falei fez sentido pra você. Como que isso bateu e até mesmo o que fez você pensar. Gente, eu adoro ler comentários, eu adoro ler as mensagens também. E a partir de agora também eu vou estar fazendo um esforço muito maior de sair desse meu estado de antissocial que eu tô por um tempo, desde que eu ativei o arquétipo do lobo sem querer. Eu tô fazendo um esforço real pra sair desse casulo. Sair desse modo eremita. Porque tudo tem limite, entendeu? Enfim, me conta tudo o que isso te fez pensar. E eu tenho a sensação de que a gente vai se ver em breve.